Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Geraldo Martins, mentor de executivos. Você já me conhece, mas hoje eu tenho o grande prazer e a grande honra de estar aqui com a Camila Nasser. Camila, obrigado por esse tempo que você está colocando à disposição dos nossos executivos, do nosso público. Gente, eu podia apresentar a Camila, falar um monte de coisa. Eu acabei de sair aqui de uma palestra que ela fez no BNI, aqui em Ribeirão Preto, falando aí de portinhos, falando de relacionamento, falando de como você gerar mais negócio, de como você se importar com as pessoas. Ai, Camila, daqui a pouco eu vou fazer a sua palestra, não pode, né? Então, assim, eu trouxe a Camila hoje basicamente aqui para a gente falar para os executivos o como se relacionar com as pessoas, o como gerar negócios, os que estão em transição de carreira, o como fazer alguma coisa assim, como é que eles fazem para gerar um público mais próximo deles, e os que estão dentro da empresa, o como crescer nessa empresa. Então tem muita dica aí que a Camila pode falar. Nós vamos bater uma bola aqui e eu vou pedir, Camila, por favor, se apresente, fala quem você é para o nosso público. Legal, Geraldo, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Eu sou a Camila Nasser, como ele disse, eu sou diretora executiva do BNI, que é o Business Network International. Sou diretora do BNI para a região Rota das Bandeiras, que abrange 45 cidades do interior de São Paulo. E o BNI tem como principal objetivo ajudar os empresários a crescerem os seus negócios através do networking profissional. A gente sabe que hoje, mais do que nunca, as relações, as pessoas não caminham mais sozinhas, elas não conseguem crescer os seus negócios se elas não tiverem parcerias de qualidade, elas não conseguem crescer as suas carreiras se elas não tiverem um relacionamento estreito com pessoas e principalmente com decisores. A gente sempre foca muito nisso, que o relacionamento ele é a base hoje da maioria dos negócios. A gente tem uma estatística muito interessante que 95% dos empresários no Brasil afirmam que precisam de indicações de negócios para poderem ter mais negócios. O fato é que só 3% desses empresários têm uma estratégia definida para conseguir mais negócios através do relacionamento. Outro fator interessante que a gente sabe é que 70% em média do faturamento das empresas brasileiras vem através de referências de negócios. Os outros 30% vem através de publicidade, de propaganda. E aí um questionamento que a gente sempre faz para as pessoas repensarem. Se você tem um faturamento tão grande vindo de indicações, por que você não define uma estratégia para aumentar isso? Então, hoje a minha grande missão é instruir e ajudar empresários e profissionais em crescimento a aumentarem a sua rentabilidade através de um networking estruturado. Que bacana, Camila. Quando a gente faz assim, eu fui responsável, Camila, pelo Talent Pool aí de uma multinacional, pelas operações de avaliação de executivos Brasil, China, Estados Unidos e Itália, tá? Então quando a gente comparava assim, tem uma vaga de diretor para surgir aí no mercado em qualquer lugar do país, nós abrimos aí vaga, e uma vaga de diretor internacional você tinha lá pelo menos aí uns 6 bons concorrentes, né? O que era interessante quando a gente começava as avaliações era o seguinte, quem é que se destacava? Na verdade, quem conseguia fazer uma relação interpessoal, uma relação de negócios dentro da própria empresa mundialmente. Exato. Porque a base era o seguinte, poxa, se o sujeito não consegue hoje, como um gerente, fazer essa relação, como é que ele vai conseguir como diretor, como é que ele vai conseguir no contexto, né? E é interessante assim, eu atendo executivos para aumentar a performance deles, é a entrega. E quando eu conheci o BNI, até falando com o Jair aqui em Ribeirão Preto, né, eu falei assim, Jair, e é muito interessante o BNI, porque o BNI prega e realiza eficazmente metodologias para você criar essa relação. Exato. E para você se importar muito com as pessoas e fazer com que as outras pessoas rendam, independente de outras coisas. É o que a gente chama aí, ela vai falar um pouquinho do Giver Game, né? Giver Game, exatamente. Fala um pouquinho. Eu acho interessante, se a gente puxar um pouquinho para o lado da filosofia, a gente tem algumas linhas de pensamento já muito antigas de filósofos. Um afirma que o ser humano na essência é ruim e ao longo da sua vida ele tem que se encaixar na sociedade. Já o outro diz que na essência o ser humano é bom, né? E que ele pode ser corrompido ao longo da sua vida. E outro tem já uma teoria onde ele diz que o ser humano ele nasce neutro e ele é fruto do ambiente que ele vive. Nesse tempo que eu estou dentro dessa organização, todos os dias eu só tenho mais a certeza
de que o ser humano na sua essência é bom. Por que isso? Quando as pessoas chegam nas nossas reuniões de trabalho, onde elas veem empresários ajudando empresários a crescerem os seus negócios, sem levar nenhuma comissão, sem pedir nada em troca, simplesmente porque eles sabem que eles estão num ambiente onde a ajuda é mútua. Eu escuto de muitas pessoas o seguinte, Geraldo: nossa, Camila, isso sempre foi a minha filosofia de vida e hoje eu estou conseguindo vivenciar isso aqui. No mercado, muitas vezes as pessoas ajudam outras pessoas a buscarem um novo emprego ou a conseguirem um novo cliente e elas falam, às vezes saem com aquela sensação de, poxa, fui feito de trouxa, eu ajudo todo mundo e as pessoas não me ajudam, ninguém faz nada sem esperar algo em troca. E dentro da organização, o que a gente procura fomentar é exatamente o contrário. Ou seja, o ser humano na sua essência é bom, o ser humano quer ajudar outras pessoas, mas o Giver's Gain precisa existir. Existe um livro que está sendo muito difundido, que eu recomendo muito para executivos e para empresários, chamado Dar e Receber. Dar e Receber. Ouçam aí, tá? Ó, a dica da Camila. Esse Dar e livro Receber. chamado Dar e Receber, ele fala das relações. E o que ele diz? Que ele chama as pessoas os doadores, que eles chamam de givers, né? Então, se você é muito doador, mas não consegue ter uma estratégia para trabalhar isso de volta para você, você se prejudica. Se você só quer receber, só quer sugar das pessoas, a gente tem um termo que a gente conhece muito, não é verdade? Que a gente chama de caçador. É aquela pessoa que quer tirar proveito dos outros e que não está preocupada. E onde é encontrado o equilíbrio? O equilíbrio está naquele momento onde você é capaz de doar sem pedir nada em troca, mas consegue trabalhar a sua reputação e consegue trabalhar a sua imagem de uma forma tão positiva que as pessoas querem te ajudar. Isso é o Giver's Gain, isso é o que a gente ensina os empresários, os executivos das empresas que vêm até nós a vivenciar todos os dias. Doe para as pessoas, mas mantenha uma estratégia de relacionamento que você sabe que lá no futuro você vai colher frutos. Então, aspectos importantes que a gente também coloca sobre as nossas redes de contato, que é um assunto sempre muito presente no nosso meio. Mas a minha rede de contato das pessoas com quem eu fiz faculdade, eu nem falo mais com essas pessoas. Hoje a gente pode usar a tecnologia a nosso favor. Então, quantas pessoas que fizeram faculdade com você ou fizeram colégio com você, você já buscou se reconectar online, que é o primeiro passo. Primeiro passo, a questão é, quantas dessas pessoas você buscou e conheceu o que essa pessoa está fazendo? Onde ele está? Se interessar de verdade, o que você está fazendo? Qual é o teu negócio? Você viu qualidade no que ele está fazendo? Tenta ajudar essa pessoa, buscar um cliente para ele, ou então ele está precisando de uma recolocação, como que eu posso ajudar essa pessoa a se recolocar? Então, quando a gente passa a trabalhar numa atitude proativa, a gente cria uma reputação muito positiva. E reputação é uma coisa que depende não só da gente, depende do mercado também, porque é a resposta que as pessoas dão em relação ao que a gente está fazendo, mas ela é uma construção constante. Ela constrói. E a nossa reputação, a gente pode perder tudo na vida. A gente pode, numa crise como a gente está enfrentando nesse momento, a gente vê tantos empresários enfrentando essa crise, muita gente está perdendo as suas empresas, está diminuindo o faturamento, abrindo mão de funcionários, só que a reputação se mantém. E isso a gente leva para a vida inteira. Isso leva na caminhada, e é interessante assim, leva e garante a perpetuidade da empresa e também dos empregos. Tenho dado assim, eu tenho aí no LinkedIn e também no Facebook alguns grupos que eu publico vagas, né? Então eu recebo vagas de executivos de vários headhunters do Brasil inteiro, da América Latina também. Mais ou menos estão dando 300 vagas por mês de gerentes, diretores e CEOs também. Só para você ter uma ideia, é muito interessante assim, se tem tanta vaga no mercado, por que as pessoas ainda estão desempregadas? Do outro lado, aí como são mais de 20 anos mexendo com executivos, Camilo, eu já cheguei, eu estava até numa entrevista agora dessa semana falando sobre isso. Eu já computei, cataloguei 200 executivos que estão no mercado, que eu conheço pessoalmente nesse longo dos 20 anos.
E aí eu fui tentar analisar o porquê disso, né? E tem muito a ver com o que você falou. Se eu colocar um gráfico, fizer uma estatística, basicamente é o seguinte: esses executivos nunca, mas nunca ajudaram ninguém. Nunca se interessaram por ninguém. Eles se interessaram o quê? Por times de alta performance para vender. Eles vendiam, eles aconteciam, eles entregavam resultados. Gente muito boa de grandes multinacionais, só que chega um momento que ele perde o crachá, né? O crachá que a gente fala da empresa, e ele vai tentar buscar alguma coisa para sua rede de relacionamento. Não está nem fria a rede, ela nem existe. Daquela história que você acabou de falar aí também na palestra que você fez aqui pra gente, você falou, aquele monte de cartão que você tem um monte, aquilo não adianta para nada. Aí o sujeito gasta com um monte de eventos que ele vai, só que ele não consegue fazer isso, né? Então, numa das conversas com um diretor que eu estou acompanhando, eu falei para ele assim, olha, me dá uma lista de 10 pessoas que você efetivamente seria referenciado por ela, não só a parte técnica sua, mas como ser humano, né? E como gerador de negócio para outras pessoas. Ele falou, ué, quando ele chegou na terceira, ele falou, não tem mais ninguém, geral. Nós estamos falando de um diretor que, só para vocês terem uma ideia, 60 mil funcionários, né? Porque para ele é funcionário, não é colaborador. Então é muito isso. Camila, tem muito a ver, é uma coisa bacana. Você está falando com um grupo de executivos, mas eu também aqui sou acompanhado por estudantes, aquela gente que brilha os olhos, né? A coisa mais gostosa é quando eu pego um estudante de 60 anos, que é aquele estudante que quer reaprender, que ele se esvazia e quer reaprender. Para esse público entre 40 e 60 anos, que hoje está no mercado de trabalho, né? Está desempregado, a palavra é bem essa. E recado você dá, como é que eles podem acelerar esse processo? Sem ficar mandando, você já mandou 1000 que no Ricos não virou nada, né? Então, eu queria que a Camila desse uma dica para vocês isso daí. Exato. A minha dica, na verdade, vai estar, mais uma vez, baseada na rede de relacionamento. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre networking para executivos, as pessoas falam assim, mas eu não entro naquela empresa porque para entrar naquela empresa tem que ter QI, né? E às vezes as pessoas olham isso de uma maneira muito negativa. Eu vejo hoje as empresas de RH que apoiam grandes empresas e mesmo os executivos de RH levando dois aspectos em consideração. Primeiro, obviamente, o currículo da pessoa, né? O quanto ela está qualificada. Só que o segundo aspecto, é óbvio que quando a gente vem referenciado, isso é muito melhor. E por que isso acontece? É mais uma teoria que a gente alimenta e que a gente comprova a cada dia. E isso vale muito para os executivos, mas isso vale também para os empresários. Quando eu digo, por exemplo, aqui para o Geraldo, que é posso chamar de recrutador, mais ou menos, não é? Sim. Geraldo, dá uma olhada nesse executivo, que eu quero te apresentar esse executivo. Ele é uma pessoa que tem tantos anos de carreira, ele se qualificou em tais segmentos do mercado, eu o conheço pessoalmente, já trabalhei com ele, ou conheço pessoas que já trabalharam. O que eu estou fazendo? Eu estou usando toda a reputação que eu tenho com você, toda a confiança que você tem em mim e estou transferindo para ele. Exatamente. Ou seja, o grau de confiança que a gente tem numa terceira pessoa quando vem. Então, é quando eu digo que o QI nesse aspecto não é negativo. Ele é negativo quando ele acontece simplesmente sem olhar currículo. Agora, se a gente consegue ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado através da nossa rede de influências, isso é muito positivo. Então, o recado que eu deixo é manter suas redes de contato muito acesas o tempo inteiro. Mantenha a sua rede de contato funcionando, ativa, dê movimento para sua rede, ligue para as pessoas para saber delas de forma completamente despretensiosa e faça isso de forma genuína. Volte a criar laços com pessoas com quem você não tinha laços. Eu sempre digo o seguinte, você nunca sabe com quem você está falando. Muitas vezes, a melhor indicação para uma recolocação, a melhor indicação para um novo cliente, se você é um empresário, vem de pessoas que você menos imagina, que você menos espera.
Só que ela vem quando aquela pessoa tem você ali no radar dela aceso, o tempo né? inteiro. Então a gente precisa frequentar eventos, estar preocupado genuinamente com as pessoas, estar conectado com as pessoas. Se eu posso dar uma dica hoje é essa: estar genuinamente conectado com as pessoas, conhecer pessoas novas. Isso é essencial para quem tem 10 anos, isso é essencial para quem tem 80, né? Verdade. A gente cresce cada vez que a gente conhece uma pessoa nova. Eu me alegro muito quando eu venho em reuniões e palestras do BNI, porque eu digo que eu saio sempre mais rica, porque eu conheci pessoas novas. E isso, para nós, é essencial. O ser humano nasceu para viver em comunidade. O ser humano nasceu para viver em sociedade. Então, não adianta a gente achar que sozinho, com o nosso computador, enviando currículo por e-mail, a gente vai conseguir se colocar. Porque, infelizmente, a gente não vai. Vocês sabem o que nós estamos fazendo aqui? Exercendo essa relação, exercendo, como é que fala mesmo? Givers Game. Tá vendo? Fala mais bonito que eu. Eu quero agora dar um testemunho. Eu já tinha visto uma palestra da Camila, eu já acompanho ela no Facebook, e algumas coisas assim. Muito pessoal de Ribeirão fala muito de você, o Jair fala demais de você. Vi uma palestra dela agora e tudo mais, assim, ela tem cara de boazinha, né? Ela é boazinha, mas ela é estratégica. Entenderam, executivos? Ela é estratégica. Então, tudo que ela está falando, ela monta uma estratégia para que a coisa aconteça. Não é assim, é todo mundo bonzinho, agora vamos todo mundo tomar cerveja, vinho. Não, não é assim. Você vai reatar os seus relacionamentos, primeiro sim, se importando com a pessoa, contribuindo com a pessoa, mas tem que ter uma sistematização, senão vai chegar um momento, você só está reatando, você vai virar, vai ter um bando de amigos, um bando de gente próxima, e vai todo mundo morrer de fome ao mesmo tempo. Exato, se não for genuíno, não tem valor, né? Então, é bom quando a gente passa a viver das pessoas que estão à nossa volta. E quando eu digo viver das pessoas, é viver desse relacionamento, de alimentar-se de relacionamentos verdadeiros. Bacana. Isso traz resultados. Quando a gente diz que tem que ser estratégico, não é porque você tem segundas intenções, não, de forma mas é porque o ser humano depende de outros seres humanos. Isso é uma verdade incontestável, não é? Quando eu convidei a Camila, manda aí ali. Detalhe, viu, executivo? Vocês têm que ser simples e básicos. Eu estou falando de uma sumidade em conhecimento de networking. Sabe como é que eu convidei ela para entrevista? Eu entrei no Facebook dela, mandei inbox, daí eu falei, olha, eu vou estar no BNI, você pode gravar uma entrevista comigo? Eu tenho o meu público executivo. Ela, sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, é uma honra. Eu falei, gente, mas olha com quem eu estou falando e olha a simplicidade. É isso, é a essência de tudo, é a simplicidade, a alma, é o sentimento. Só para a gente finalizar, Camila, essa pergunta é a que derruba. O que te emociona, Camila? E aí você fala para o pessoal o que te emociona, por favor. Legal, o que me emociona? Essa é uma pergunta muito interessante. E acho que tudo que a gente falou ao longo desses minutos, dessa entrevista super agradável, acho que me mostrou o que me emociona. Eu fui executiva de multinacional por 7 anos, comecei a minha carreira como estagiária numa multinacional, fiz carreira e fui para uma outra multinacional da área de óleo e gás, fiz carreira lá também e decidi empreender. Depois que eu decidi empreender, eu conheci o mundo do networking profissional e uma coisa que me emociona muito, hoje o meu trabalho, a minha grande missão é educar empresários e executivos a se ajudarem. E o que me emociona é quando eu vejo isso acontecer. Pessoas ajudando pessoas a crescerem seus negócios, vidas sendo transformadas, porque a gente teve um processo de educação por trás disso e muito mais que isso, um processo de educação completamente benéfico, onde as pessoas que cresceram, a gente vê empresários crescendo sem precisar derrubar ninguém, sem precisar passar a perna em ninguém. A gente falou do BNI aqui, você comentou, e eu costumo dizer que o BNI é o único lugar onde a gente reúne empresários que comemoram o faturamento do outro. Isso é ótimo. A alegria do outro, né? A alegria, parece que aquilo aconteceu para sua empresa, porque foi um trabalho em equipe. A gente sabe o quanto foi suado conseguir trazer um novo cliente para um empresário ou para o outro. A gente sabe que a gente está transformando vida não só daquele empresário, mas de todos os colaboradores da empresa dele. Então, se tem uma coisa que me emociona, é saber que o que eu adotei como missão para mim tem conseguido ajudar efetivamente as pessoas. Efetivamente, a gente chama isso, Camila, de legado. Que bacana. Gente, Camila, mais uma vez, muito obrigado. Gente, tá vendo, né? Conseguiu. Camila, obrigado. Agora, eu quero te agradecer profundamente, tá?
Pessoal, é um prazer e aí mais uma vez um grande abraço, fiquem com Deus, vamos caminhar.